Olá pessoal, como é que vocês estão? Gravando aqui em pleno carnaval. Vamos fazer hoje a aula da folia aqui com o Gol, né? Continua a aula passada e vai ser a última aula daquela sequência lá do Olá Mundo, né? Então o que a gente vai fazer nessa aula, pessoal? Vocês devem estar vendo aí alguns slides que eu preparei. Na aula passada, eu acabei fazendo uma confusão, ó. Eu falei para vocês que na declaração de constantes, cada constante que você declarava lá, você tinha que separar ela por vírgula. Então você dava uma vírgula e quebrava a linha, né? E aí eu fiquei olhando para a tela ali e eu não percebi o porquê do erro. Aí eu fui pesquisar, né, o porquê daquele erro ali. É uma questão de como é que o Go compila o seu arquivo, tá? E aí tem a ver com uma das partes dessa compilação em que uma ferramenta específica chamada Lexer vai adicionar pontos e vírgulas ali, porque na verdade o Go tem o ponto e vírgula, tá? Mas é uma linguagem que, como existe essa ferramenta, o Go idiomático não vai recomendar que vocês coloquem ponto e vírgula, a não ser em casos específicos que a gente vai ver aqui, tá? Então eu estou trazendo esse assunto primeiro, para a gente depois ir para a parte do código em si. Aí, na parte do código, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, melhorar tudo aquilo que a gente já fez que está bagunçado, certo? Então vamos continuar aqui, pessoal. Aqui, por exemplo, ó, vocês têm o erro lá que eu estava falando, né? Então essa vírgula, ela não é necessária. Na verdade, ela não é que ela não é necessária, não pode existir, tá? E aí, o certo, o correto é vocês não colocarem então a vírgula. Vai ficar assim mesmo, tá? Certo? Então, o que que acontece? Essa ferramenta, o Lexa, ele é uma das primeiras que vai realmente passar no seu código, e ele vai transformar o seu código em tokens, tá? E aí, no final, né, desses tokens, ele vai acabar adicionando o ponto e vírgula, tá? Então ele vai adicionar automaticamente esse ponto e vírgula após uma quebra de linha, se o último token for esses aqui, tá? Pode ser um identificador, pode ser um literal, uma palavra reservada como break, continue, tá? Return, certo? E também esses operadorzinhos aqui, né? Então depois disso ele vai automaticamente inserir, depois que ele tokeniza, né, o seu código, ele vai inserir esse ponto e vírgula, tá bom? Então é isso que vai acontecer depois que ele passa. O seu código que não tinha ponto e vírgula, vai acabar tendo ponto e vírgula nesses casos aqui, ou quando o token aqui no caso é um literal, ele vai botar o ponto e vírgula, e aqui no caso é um token de lista que ele vai inserir o ponto e vírgula também, tá bom? Então esse é o resultado depois que ele passa. É assim que o seu código vai depois para as próximas etapas de compilação, certo? Aí uma outra coisa que aí já é uma coisa para tomar cuidado é o seguinte, né, pessoal? Aqui, se você fizer isso, ó, se você, como em outras linguagens a gente faz isso normalmente e não tem problema nenhum, né? Mas no Go especificamente, se você colocar esse abre-chaves aqui, quebrar a linha, né? Depois aqui da expressão do meu if, por exemplo, eu vou lá e quebro linha e boto ele aqui. Ele vai inserir, então, esse ponto e vírgula aí, tá? E aí isso vai atrapalhar, vai dar um erro de compilação, tá bom? Então, o que que vocês precisam fazer? Vocês precisam colocar sempre aqui o abre chaves depois da expressão aqui do if, tá? Não precisa colocar parênteses aqui na expressão, como a gente já falou, certo? A mesma regrinha vai valer também, pessoal, para esses outros comandos aqui. O for, o func, switch, é a mesma coisa. Se você quebrar e colocar abre chaves, ele vai dar um erro, tá bom? Aqui, expressões multilinha, tá? Então, pessoal, aqui também vai dar um erro, ó. Se vocês fizerem isso, né, hello, e aí quebrar a linha, tá? E colocar aqui um mais depois, né, da quebra de linha, ele também vai dar um erro, tá? Isso porque, aí qual que é o correto de se fazer? É hello mais, e aí quebra a linha, tá?
porque o Lexer ele não insere depois de um mais, ele não vai inserir ponto e vírgula. Então você pode sim quebrar a linha, mas você tem que tomar cuidado onde você vai deixar o operador de adição aqui, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, nesse caso a gente não viu esse tipo de construção ainda. Eu tô declarando aqui, né, pessoal, um string, né, na verdade seria um vetor, né, um literal composto aí com vários literais, né? E aí ele vai inserir a vírgula aqui, sim, aqui é obrigatório e aqui também, tá? Então nesse caso, o, o meu Lexer, se eu não colocar essa vírgula aqui, ele vai acabar inserindo depois, lembra que ele insere depois de literal, né? Então ele vai acabar inserindo um ponto e vírgula aqui que não é o que eu não quero, tá? Então sempre se eu tiver um literal composto, assim, formando uma outra variável, no caso aqui declarando uma variável regions, né? Que tem um literal composto, então ele vai ter que usar essa vírgula aqui na última linha também, tá bom? For também, a gente não viu nenhum exemplo de for, eu acho que ainda, mas o for é exatamente a mesma sintaxe da maioria das linguagens que a gente trabalha, né? No caso, um for que veio ali do C, né? E as outras linguagens, em Java também tem como fazer dessa forma, né? Go também é igual, tá? E aí você tem que usar o ponto e vírgula aqui. Isso aqui não tem problema, tá? Você pode usar o ponto e vírgula, na verdade você é obrigado a usar, né? E quando você tem declarações multilinha, então aqui eu estou fazendo uma declaração que é multilinha, ou seja, ele tem dois comandos aqui, tá? Então tem um fazer alguma coisa e aí vai verificar depois se o erro ele é diferente de nulo, né? Então nesse caso eu coloco aqui a ponto e vírgula, tá? Tirando esses casos, pessoal, não use ponto e vírgula, tá? Porque o próprio Lexer vai fazer a parte dele. Aqui um resuminho, não era a intenção, né, pessoal, falar com detalhes sobre o compilador do Go, mas já que eu estou falando desse assunto, aqui tem uma sequência aí do que acontece com o seu código. Não vou entrar em detalhes, tá? Mas veja que o Lexer, na verdade, é o primeiro realmente que passa. Depois aí ele vai gerar essa árvore abstrata, da sintaxe abstrata, né? A ST. Aí vai verificar os tipos, vai criar uma representação intermediária, né? Vai fazer otimizações. Finalmente, ele vai gerar o código de máquina com instruções da sua CPU, né? E dependendo da arquitetura dela, ele vai fazer específico para aquela arquitetura, né? O compilador ele é projetado para fazer isso. E aí eu vou ter o linker aqui, que é o ligador, que vai gerar o executável final, tá? Então, só resumindo aqui, né? O Lexer ele vai colocar os tokens, ele vai inserir os pontos e vírgulas automaticamente, aí depois vai ser criada essa árvore, tá? Os erros de sintaxe são detectados já nessa fase, né? Se der um erro aqui, a compilação para, tá? Depois ele vai verificar conflitos de tipo, né? Erros de tipo. Então, por exemplo, você fazer uma soma, a gente já viu isso, né, pessoal? O Go ele é fortemente tipado nesse sentido da tipagem estática, né? Ela é forte, a tipagem estática dele. E ele vai fazer essas checagens aí. Se tiver tipos conflitantes, ele vai dar um erro, tá bom? Aí vai fazer também a inferência de tipos. Lembra que a gente tinha inferência? A gente viu isso na aula, eu acho, retrasada, tá, pessoal? Bom, então aí depois ele vai fazer esse tipo de atribuição aqui estática, né? Para fazer otimizações. Ele vai conseguir eliminar, por exemplo, o código morto, né? Código que não é visitado, né? Depois ele vai gerar as instruções dependendo da arquitetura e vai linkar isso tudo num binário estático, tá? O compilador do Go é conhecido por ser muito rápido. Então, mesmo que a gente compile com frequência, a gente não sente isso como desenvolvedor. Já em outras linguagens já não é bem assim, tá? Então é uma vantagem nesse caso você trabalhar com Go, tá? Bom, aqui eu já falei a questão lá do Lexer, não pode colocar vírgula. O Lexer é nosso amigo. Quiserem rodar esse comando aqui, ó, no terminal de vocês, eu fiz isso, inclusive subi o HTML que gerou, tá? É bem interessante, é um HTML todo interativo ali, o que você consegue ver o que ele foi fazendo com um determinado trecho do seu código, se você quiser, tá? Nesse caso aqui eu estou chamando para uma função específica, eu quero saber o que ele fez com essa função para compilar ela.
Aí vocês conseguem ver, ela tem várias colunas, né? Ele vai mostrando etapa por etapa o resultado o que o compilador gerou, tá? Mas aí vocês têm que passar essa especificação aqui e ele gera para você, tá bom? Bom, recapitulando então, né, pessoal, não precisa da vírgula, a maioria dos casos, na verdade, colocar vírgula é uma exceção. E depois dá uma olhada aqui, tá, pessoal, se vocês entenderam tudo. Eu vou passar já pro código, porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito longo, tá? E eu coloquei algumas referências aqui no final, em relação a essa parte do compilador, tá? Coisas da documentação oficial. Aí vocês dão uma olhada lá. Boa, pessoal. Então vamos agora para o nosso código, tá? O nosso código ele está aqui na mesma pasta. Vamos abrir aqui o nosso hello para ver como ele está. Então, pessoal, aí a gente estava com esse problema aqui de várias coisas para resolver nesse código, né? Então, a primeira coisa que a gente vai notar é que a gente tem várias funções hello agora, né? Então a gente tem a hello, a primeira que a gente criou, que inicialmente não passava nada, né? Só falava olá mundo. Depois ela passou a receber um nome. Depois a gente acabou introduzindo dois outros requisitos aqui, que é a questão da região, né? Então ele vai colocar um vocativo dependendo da região. Ele recebe também a hora da saudação, né? E a gente tem aqui uma outra que é Hello with Time, que recebe nome e hora, tá? Então veja que já tem três hellos, a gente precisa unificar isso num hello só, para a gente ter uma função só que lida com todas essas situações aí, tá? Então, a dificuldade de fazer isso sem usar nenhum tipo de artifício aí da linguagem que a gente vai justamente ter a solução agora, a gente vai usar são duas soluções, né, pessoal? Estrutura, struct, então a gente vai encapsular esses parâmetros aí num struct, e a gente vai usar também uma coisa do Go que é o functional options, tá? E se a gente não usar nenhuma dessas soluções, fica difícil, porque você poderia dizer, usa então um polimorfismo aí, uma sobrescrita, né? Então, onde você poderia ter um mesmo nome de função, só que com versões diferentes, com parâmetros diferentes, né? Tudo bem, só que Go não faz isso, tá? Go não tem esse tipo de polimorfismo, tá? Mesmo assim, vamos supor que tivesse, tá? Ainda assim ficaria um pouco confuso porque eu ia continuar tendo várias funções diferentes, né? E eu não estou encapsulando meus parâmetros, né, pessoal? Então fica difícil de lembrar a ordem deles, que função recebe o que, sabe? Começa a ficar confuso do ponto de vista ali da facilidade que o desenvolvedor tem de entender o seu código, se for uma pessoa chegando ali no time para contribuir, como você mesmo que fez esse código, entender como ele funciona. Depois de repente um mês, você já não sabe mais o porquê que você fez dessa forma, porque é uma forma um pouco complexa demais, tá? Então, a primeira simplificação que a gente vai fazer é encapsular esses parâmetros dentro de um struct, tá, pessoal? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente não viu o struct ainda, vamos ver aqui como é que a gente resolve, né? A gente vai ter o seguinte, ó, vou mostrar para vocês. Vamos vir aqui em cima, vamos declarar esse tipo, tá? É um tipo, eu vou colocar bem aqui em cima mesmo. Type. Eu vou chamar isso agora, essa estrutura é uma estrutura que vai configurar, né, a minha função de hello, imaginando que agora só vai ter uma função que vai receber essa estrutura, tá? Então ela vai encapsular ali os parâmetros que eu criei até agora, tá? Então eu vou chamar de hello config. Lembrando, né, pessoal, que isso está diferente do livro. Se vocês forem procurar isso no livro, lá, Learn, Go e Tests, não tem essa parte. Essa parte aqui eu inventei, tá? Então, vamos colocar aqui name. E aí, ó, vocês estão vendo, eita, ele colocou o nome ali da variávelzinha que está dentro do struct, ele colocou com letra maiúscula. É justamente porque eu quero que ela seja pública, tá? E aí ela vai poder ser observada por outros arquivos exteriores a esse, que é como, por exemplo, o teste que eu vou escrever, tá? Então, eu vou colocar aqui region string.
Pronto, essa é a sintaxe. A gente vai ver, vai ter uma aula logo em seguida, pessoal, que a gente vai ver structs com mais detalhes, tá? Então, essa é um primeiro contato aí com structs. E eu também, já vou avisando, eu vou mudar um pouquinho ali a ordem do livro, tá? Então eu vou para um outro capítulo ali que não é necessariamente o seguinte, né? E justamente porque eu preciso preparar, a intenção desse curso básico é preparar vocês para entenderem bem o código de web que a gente vai escrever depois. Então algumas coisas que estão ali mais para frente no livro, eu vou já puxar agora, tá bom? Legal. Então eu tenho essa estrutura aqui. O que, que eu vou fazer agora, né? Eu vou criar uma função. Eu vou criar aqui. Ó, já que a minha função, a outra tá pública, tá aqui, eu vou criar logo aqui, tá? Mas vocês vão ver que depois, quando a gente refatorar isso, vai ficar tudo mais organizado, não vai ter mais esse monte de função. Vai ter as funções auxiliares e uma função pública mesmo que faz o serviço, tá? Hello with config vai passar uma configuração, eu vou chamar de CFG, é o parâmetro, do tipo hello config, vai retornar um string. Como é que ela vai funcionar? Eu preciso fazer assim. Primeiro, eu vou tratar quando o nome for vazio. Tá? Boa. Aí eu vou agora, se o nome for vazio, eu não vou deixar ele ficar assim. Eu vou deixar como um mundo. Agora, eu vou aqui fazer a mesma coisa para hora. Se a hora, vamos supor que eu passei uma hora. Eu vou até fazer da seguinte forma, tá? Se ela for menor ou igual a zero, tá? Por que isso? Porque hora só pode ser ou entre, né? Entre, no caso aí, pessoal, vai poder ser só de tirando zero, né? A gente não tem no formato 24 horas, a gente tem isso? Não, não tem, né? Então a gente vai. Não pode ser, né? De zero, incluindo zero, menor. E, né? CFG hour. Uma validaçãozinha aqui, tá, pessoal? For maior do que 24, né? 24 ainda pode, tá? A gente vai fazer o quê? Se for assim, a gente vai atribuir um valor aí padrão para ela, tá? Meio-dia. Agora a gente vai pegar o greeting usando a nossa função que a gente já tem, a função privada aqui, getTimeGreeting, né? Passando o quê? A hora que a gente recebeu na configuração e o vocativo vai ser getRegionalVocative, que é a nossa também outra função que a gente criou aqui dentro. Region, tá? Beleza. E aí, olha, lembra que a função vocativo, se ela não descobrisse ali, vamos supor, eu passei uma região que ela não está preparada para gerar um vocativo, tá? Vamos tratar isso também. Vamos fazer assim. Se o vocativo for diferente, não, for diferente de vazio, aí eu vou retornar o seguinte. Vírgula espaço, vocativo, que ele é não vazio, tá? E aí, no caso, né, o caso aqui deles, né, vamos supor que não entrou nesse return, então com certeza a gente vai ter um problema ali no vocativo. E aí a gente precisa botar um nome. Vamos fazer assim, tá? Então quer dizer, se ele não achar um vocativo, ele bota o nome, tá? Faltou um mais aqui. E aqui também. Boa. Então, agora a gente tem uma função. A gente fez agora a primeira função, não fez o teste, né, pessoal? A ideia é fazer o teste primeiro, tá? Mas dessa vez a gente fez a primeira função. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai
fazer o teste. Vamos fazer o teste aqui. Nosso teste, agora vamos criar um novo teste. Tá? Vai se chamar assim, func test e o nome da nossa função, hello with config, né? Passando o quê? Aquele ponteiro, que a gente vai ver ponteiro também logo em seguida, tá, pessoal? Não em seguida, logo na próximo bloco de aula, mas do que vem depois, tá? Hello with config, passando isso, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vamos rodar um teste, um subteste aqui, tá? Primeiro, vamos passar todos os parâmetros completos. Então, config completa. Aí a gente vai passar a nossa função anônima, tá? Essa função anônima aqui. E aqui dentro vai ter, vamos configurar a nossa estrutura, a nossa struct. Então, como é que a gente faz? É assim, ó. Hello config, abre chaves e bota os parâmetros inicializados aqui, ó. Olha como que vai ficar. Vou colocar aqui Maria, vírgula, hour. Veja que aqui é diferente, né, pessoal, da criação lá das constantes. Eu estou usando dois pontos, tá? Então, nesse caso aqui, o Lexer não vai botar esse ponto e vírgula aqui no meio. Então, aqui eu posso fazer isso. Vou colocar aqui, tá? E aqui vírgula também. Lembra daqui que a gente falou isso, né? Quando você tem estruturas de dados que contêm coisas lá dentro, né? E elas são passadas dessa forma, tá? É diferente lá da declaração da constante, tá? Aí eu vou colocar aqui meu got vai ser with config cfg e o meu want vai ser bom dia boy. Aqui poderia ser até boyzinha, né? Porque é Maria, no caso, mas a gente não fez essa customização ainda do gênero. Pode ser que uma próxima aí a gente possa fazer, tá? Mas não, então vamos parar aqui, pessoal, para a gente passar para os próximos exercícios aí. Se vocês quiserem, vocês implementam aí, tá? Legal. Então, o que que a gente tem aqui? Olha só, ele até o linterzinho aqui passou para cá. Deu uma formatada aqui para mim, tá? Então ajuda. Não se assustem se quando vocês salvarem ele modificar alguma coisa do código de vocês, tá? Isso pode ser desabilitado, tá? No caso aqui eu deixei padrão, depois que eu instalo a extensão do Go, ele vai fazer dessa forma, tá? Mas depois a gente vê isso de como desabilitar se vocês forem meio, né, ficarem meio assustados aí, como eu às vezes fico, né? Se modificar o que eu escrevi, às vezes dá um susto. Agora vamos fazer um outro teste, tá? Não, melhor, vamos rodar esse teste aqui para ver se tá. Não. Vamos fazer o teste primeiro, tá? Aí a gente vai, quando for rodar, já roda tudo de uma vez. Config parcial, agora com só nome e hora. Então vamos passar nosso func com t, asterisco testing.t, abre aqui a função anônima. Vamos configurar novamente o nosso. Deixa eu copiar aqui para facilitar, né, pessoal? Que agora é só mudar uma coisinha ou outra. Essa região agora eu vou omitir. Então, região omitida, tá? Agora vamos ver, né? Vai ter que ser assim, ó. Se a hora... Então, bom dia, boy. Passou aqui, tá certo. Aqui deveria ser... bom dia, Maria. Né?
Boa. Muito bem. Agora vamos fazer o nosso teste. Porque agora ele vai fazer o teste pra gente quando a gente rodar o Go. Como é que fala? Go test. Vamos lá para nossa pasta. Fechar aqui esse terminalzinho. Vamos rodar Go test -v. Olha aí, passou, hein? Vamos ver aqui especificamente o que a gente criou. Então, o teste config como um todo passou a configuração completa, passou a configuração parcial também, tá? Então tudo bem, a lógica do nosso programa está funcionando, né? E nesse ponto a gente já poderia, se a gente quiser, substituir as outras funções por essa, tá? Usando um struct. Mas eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso, tá, pessoal? Que é um padrão do Go chamado Functional Options, tá? Então agora a gente vai voltar para o nosso arquivo hello, né? Vamos colocar aqui em cima mesmo uma outra função, né? Não, antes de criar essa função, eu vou criar um tipo, tá? E esse tipo vai ser um tipo option que a gente vai definir da seguinte forma. Deixa eu criar o tipo lá em cima para não dar confusão. Então a gente tem o tipo struct que a gente criou. E agora a gente vai usar esse padrão option. Como é que a gente faz? Hello option, tá? Func, passando hello config, tá? E é só isso, né? O que ele faz? Eu estou definindo o tipo option, ele é uma função, tá? E essa função recebe um ponteiro para hello config, ou seja, um ponteiro para esse struct aqui. Tá vendo que já está ficando mais interessante, tá? E como é que a gente usa, tá? A gente vai ver ponteiros depois, fica tranquilo, tá, pessoal? A gente vai usar assim, ó. Vamos vir aqui, tá? E vamos criar uma função aqui, ó. Func with name, tá? Passando o nome. Vai retornar um hello option. Lembra que é um tipo? Se eu criei o tipo, eu posso retornar ele na função. E aí o que vai ter aqui? Return. Ele vai retornar uma função. Lembra que o nosso tipo é uma função, né? Então ele vai retornar essa função aqui, ó, cfg, o ponteiro, né, para nossa estrutura de configuração. Vai agora receber esse parâmetro que eu estou passando para minha função que eu criei, né, essa with name, tá? E vocês vão ver mais para frente que na verdade isso vai ser um closure, tá? Vou voltar nesse assunto depois, a gente não vai perder ele de vista não. É só isso, pessoal, só esse return aqui, tá? Veja que agora esse with name ele modifica então o parâmetro da minha struct, que é o parâmetro name, né? Então agora vamos fazer a mesma coisa para o parâmetro de time, né? Function with, vamos colocar hour, with hour, passando hour, que é um inteiro, vai retornar também um hello option. A mesmíssima coisa da de cima, só que agora em vez de mudar o parâmetro nome, eu vou mudar essa minha função aqui, ela vai mudar o meu parâmetro do tempo, tá? É uma função de configuração que vocês vão ver depois como vai ficar limpíssimo o nosso código, facinho de entender, fácil de usar, versátil mesmo, tá? Então, hour vai receber hour. E aí eu vou fazer agora só copiar aqui, pessoal, para criar a outra. A última que vai lidar com então a configuração da região. With region. E o que é region? Region é um string. E esse string eu vou colocar aqui. Num outro parâmetro, region, que também é string. Tá? É isso. Legalzinho, hein? Agora o que a gente vai fazer, né? Então, essas funções vão retornar por si só uma função que vai fazer essa configuração.
E agora, como é que a gente vai refatorar a função hello para usar essas funções que a gente criou, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar as outras funções, mas a gente vai mudar justamente o hello, tá? Vamos configurar o hello. Então, o que, que o hello vai... Como é que ele vai mudar, pessoal? Tá? Eu vou agora receber options. Eu vou entrar em detalhe depois dessa sintaxe aqui, pessoal. Então, esses três pontinhos aqui, tá? Mas isso aqui é um closure, tá? Então, essa maneira que eu estou declarando aqui quer dizer, então, que eu vou receber um conjunto de opções, tá? E eu posso então agora passar nome e não passar tempo. Eu posso passar o tempo e não passar nome. Eu posso usar a ordem que eu quiser nos parâmetros, né? Então é por isso que essa função, essa maneira de fazer é o padrão do Go, tá? Então se vocês forem procurar padrões aí para programar em Go, esse seria o padrão para resolver esse problema, tá? Boa, então vamos criar então agora uma configuração com parâmetros vazios, do mesmo jeito que a gente fazia já antes, tá? Porque a gente vai inicializar essa configuração e aí se o usuário por acaso não passar algum desses parâmetros, ela já está configurada com valor vazio, então ela não vai quebrar. Então hour vai ser 0, o meu padrão quando ele não é informado, e o region também vai ser vazio, né? Tá? Vamos separar por vírgula aqui também. Ele precisa disso. Agora a gente vai aplicar, de novo, a gente não viu nem fora ainda, mas isso aqui que a gente vai fazer serve justamente para rodar todas as configurações que foram passadas, tá? Então ele vai num range de options que foi passado. A gente vai ver depois a parte da estrutura de repetição e a gente vai ver isso aí, tá? Então, e aqui eu vou passar, para esse option, eu vou passar então sempre o ponteiro das configurações que eu passei, justamente para ele poder rodar essa função de configuração, tá? E aí modificar justamente a estrutura que foi passada e não uma cópia dela. Então por isso que eu estou passando o e-comercial aqui, tá? E aí eu vou fazer uma outra parte, pessoal. Pode ser, essa é uma validaçãozinha a mais. Pode ser que você passe um nome que tem espaços. Então, Maria, mas ela vem espaços antes ou depois, ou antes e depois. Ou pior ainda, o nome vem só espaços, não vem nada lá dentro. Então, isso, por padrão, deveria ser considerado string vazia, e aí deveria ser considerado que o nome não foi informado. Do jeito que está hoje, a gente não faz esse tratamento. Então, eu vou fazer um trim da minha string aqui. Vou pegar o que foi passado, tá? E ainda vou chamar aqui, a gente já vai ver, isso aqui é um módulozinho do Go que a gente vai importar lá em cima. E ele tem uma função trim space. Então, quiserem fazer um trim numa string, é assim que faz, tá? Com isso eu vou ter que adicionar aqui em cima import strings. Onde eu estava? Aqui. Aqui. Oxe. Aqui, tá? Então, aqui eu estou fazendo então a limpeza. Deixar um comentário para indicar isso. Limpa espaços em branco, né? Lembrando que o nome pode ser alguma coisa que o usuário digita, então é bom tratar. Agora eu vou decidir a saudação que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma variável aqui, ó. Isso é só a declaração da variável. Lembra que a gente já viu isso, tá? Eu tô só declarando o espaço lá, né? Se aí vamos fazer aquela verificação que a gente fez na outra lá, que tinha a hora, tá? Pode ser, não, vamos fazer de outra forma. Vamos fazer assim, ó. Se a hora estiver dentro daqueles padrões, né? Então, maior ou igual a zero e menor igual a 24, né? Aí
eu posso agora então considerar que foi passada uma hora. Então, o que que eu vou fazer? Meu greeting vai ser o getTimeGreeting, que é aquela funçãozinha lá. CFG hour. Tá? Caso contrário, ele não foi especificada a hora. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar só olá. Porque não tem hora, então vai ser só olá. Olá. E aqui é CFG hour. É um parâmetro da nossa estrutura lá. Né? O que que falta? A gente já decidiu o nosso greeting. Agora a gente vai decidir o nosso vocativo. Qual que é o vocativo? A gente vai chamar aquela mesma função lá. Vocative é getRegionalVocative, tá? CFRegion. E agora já está chegando no finalzinho, pessoal, da nossa função, que agora é a função completa que vai ter tudo. Vamos fazer uma lógica aqui de prioridade, ó. Lógica de prioridade. Então vai ser assim. Se tem nome não vazio, vai usa nome. Tá? Se nome vazio, mas tem vocativo, ele vai usar o vocativo. E aí ele só vai usar mundo se ambos forem vazios. Usa o mundo. É o que a gente já usava desde o início, tá? Boa, então desse jeito a nossa função fica segura, você consegue usar ela de várias formas e ela nunca quebra, tá? Essa é a ideia. Vamos fazer então seguindo essa ordem. Se o CFG name, veja que ele já passou por um string, né? Então se ele tivesse espaço, a gente poderia pegar mesmo com uma string que só tem espaço. Então eu vou fazer o return aqui, return greeting concatena com CFG name, tá? Então vai ficar o greeting que né, tinha sido selecionado, mais o nome, porque o nome foi passado. Agora um else if, tá? Se o vocativo for vazio, não, for diferente de vazio, perdão. Então eu tenho um vocativo, eu não tenho um nome especificado, mas eu tenho um vocativo, tá? Então eu vou retornar greeting espaço, ops, vocativo, tá? E a última possibilidade aqui, o que eu preciso tratar, é se ambos são vazios, né? Então, se ambos são vazios, eu vou retornar greeting mais mundo, tá? Agora tem uns errinhos aqui, vamos ver o que que é. Eu tô... deixa eu ver. Na verdade, ele está dizendo, olha, ela foi declarada e não foi usada, tá? Eu fui dar uma pesquisada nesse erro e é o seguinte, como eu já tinha declarado ela, veja essa linha 98, já está sendo declarada aqui, né? Agora, eu não uso mais dois pontos igual, eu uso só igual, tá? Isso quer dizer, a minha variável já foi declarada, eu não preciso dos dois pontos, tá? Senão ele vai informar um erro aí. É como se ele tivesse que declarar novamente aquela variável, ela já foi declarada, tá? Bom, aí tem um outro último errinho aqui embaixo, que é justamente porque agora a assinatura da minha função hello, ela mudou, né? Então eu vou colocar aqui, deixa eu colocar da seguinte forma.
Só para passar. Agora ela vai ter olha como vai ser usada. Hello with, por exemplo, vamos passar um nome. With name. Eu vou colocar aqui mundo. Só para compilar, tá, pessoal? Porque na verdade essa função main, ela não importa para os nossos testes, né? Ele está testando as funções diretamente, lembra disso? E aí eu poderia passar mais um parâmetro se eu quiser, with hour, por exemplo, tá? E eu vou passar aqui 14, né? Fechar esse parênteses e esse aqui também. Olha como é que ficou a chamada da nossa função. Bem mais elegante. Ó, ela recebe agora opções. E você pode passar nenhuma, se você... Não, tem que passar pelo menos... Deixa eu ver se nenhuma dá certo. Nenhuma dá certo também. Claro, porque você não está passando nenhuma opção e ele vai imprimir Olá Mundo, tá? Vamos deixar dessa forma aqui, vazia, tá? Eu já mostrei o exemplo. Ou vocês preferem que eu deixe o exemplo aqui? Melhor deixar o exemplo, porque aí fica como uma documentaçãozinha aqui, tá? Boa. Então agora, pessoal, vamos olhar o que que a gente pode eliminar daqui do código. Por exemplo, esse prefixo em português não está sendo usado mais. Está sendo usado na versão anterior da nossa função hello. Ele vai te indicar, você viu, né? Ele vai indicar aqui, ó, justamente com esse sublinhadozinho aqui, ó, tá? Não está sendo usado. Então vamos remover código morto. A gente já sabe que na compilação o Go ele consegue resolver uma parte, mas é nossa responsabilidade, né, pessoal, deixar o código bem limpinho, tá? Com região, o hello agora com os options, com functional options. Boa, pessoal. Eu acho que deu certo. O que que a gente precisa agora? Colocar os testes, tá? Então, vamos aqui para os testes. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma copiadinha aqui e colada, porque a gente não tem muito tempo. Não queria deixar esse vídeo muito longo. Então, agora, eu já coloquei aqui, na verdade, o nosso teste Hello novo, ó. Veja só que interessante, tá? Ele está testando aí... ah, algumas possibilidades. Veja só, apenas nome. Então ele vai passar um nome ali. Tem que responder. Se ele não passou só nome, ele tem que responder olá, Fernando, tá? Eu posso passar também nome e horário. Então aqui tem um teste, né? Nome e horário. Aí nome, hora e região, que seria o completo, né? Passa aqui, tá? Apenas a região. Aí ele vai usar o vocativo, né? Olá, boy. Hora e região sem nome, né? Aí ele vai usar, não vai usar o nome, vai usar o vocativo e vai usar o boa tarde aqui no caso, porque é 14 horas, tá? Nome com espaços, botei um teste aqui também, ó, tá? E vamos ver se vai passar. Nome vazio, né? Que aí no caso não tem nada mesmo, só espaços, tá bom? E com região, né? Nome vazio, explicitamente vazio mesmo, assim, ó, sem nada, sem espaço, e aí uma região, tá? Sem options nenhum, então ele vai usar só os padrões. Nome vazio sem região, tá? Ele vai usar Olá Mundo, né? Região inválida, coloquei um teste também de região inválida, passei um XYZ aqui, ele vai ter que me retornar, né? Não vai poder quebrar, tá? Então são esses subtestes agora que a gente vai encontrar aqui no teste Hello. Eu continuo tendo aqui os outros testes para teste Hello with Region, esse que é o teste Hello com config que a gente fez hoje, tá? Mas meu interesse agora é justamente testar o teste Hello, né? Agora vamos rodar os testes, né? Você vê que eles já estão aqui verdinhos, tá? Eu precisei fazer uma alteraçãozinha. Eu descobri um erro aqui, ó. Se você vier aqui na função hello, aqui, pessoal, quando ele vê, faz a verificação da hora, não pode ser zero. Antes estava assim, ó. Ele estava deixando passar, mesmo que fosse zero. Só que zero é o padrão nulo do nosso tempo, tá? Então, a hora, se você quer passar, tanto é que está aqui, onde é que estava? No hello, no teste hello, ó. Ele vai, não, desculpa, vamos voltar. Onde é que eu estou inicializando?
é justamente aqui, tá? Então aqui ele tem que ser maior maior ou igual a 1, tá? Tá bom? Então agora sim, eu estou no meu formato de 24 horas, onde a hora não pode ser zero, tá? E aí os testes vão passar. Vamos colocar aqui para testar. Salvar aqui. Aí, teste hello. Vou rodar. Passou, tá? Passaram todos. Se eu quiser pelo terminal também, é só rodar os testes aqui. Deixa eu aumentar aqui que vocês vão ver. Ó, o teste hello agora está tendo todos esses testes estão passando, tá? Boa, pessoal. Então eu vou colocar agora esse código lá no controle de versão para vocês olharem. Isso encerra a nossa aula aqui do Hello World, do Olá Mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.